senhor é um homem que recebe muitas críticas por coisas que o senhor fala no púlpito. O senhor também, às vezes, é mal interpretado e também por algumas ações e atitudes que soa como grosseiro, como estúpido. Mas na vida, como pessoa, o senhor é uma pessoa estúpida mesmo, grossa? Eu já vi, por exemplo, eu particularmente, em pregações suas, o senhor corrigindo as pessoas e parecia até que estava mal-humorado. Na vida, o senhor é assim mesmo? O que acontece? O que se sucede? Querido Fábio, amados internautas, eu penso assim, todo adulto é o que ele aprendeu quando criança, adolescente e na fé, idem. Então você é o que os teus mestres te ensinaram. Então, a Bíblia é muito clara, ensina a criança no caminho em que deve andar e não o caminho. Ensinar o caminho é, tá lá, vá sozinho. E no caminho é dando exemplo, né? Então, eu, Abílio, sou o que os meus mestres me ensinaram. Então, eu aprendi que chegou na igreja, não converse. Eu sou do tempo que não existia celular, não existia mesmo, né? Sou do tempo que alguém ter um telefone em casa era ser rico, né? Rico mesmo. Então, eu sou do tempo que entrou na igreja é para ouvir Deus falar e acabou. Nem criança correr, não nada. Então, eu trouxe isso, né? Eu trouxe isso. E extremamente burro, essa é a palavra. Eu aprendi e aprendi errado. E aplicava isso. Você não aplica mais? Não mais. Eu aplicava. Quantas vezes eu pregando, parava de pregar. Ó, você está pregando, você está dizendo, Deus está te usando. Você para de pregar, Deus para de te usar, porque tem uma criança chorando. Então isso aí me prejudicou muito, né? Por exemplo, pessoas que me prometem tal hora vai ser assim. Para mim, assim, sim, não. Né? E quem me conhece de perto sabe. Né? Se eu falar, para mim, a palavra de um homem, né, vale e vale muito. Para mim, quem não tem palavra, não vale nem o que gato em terra. Então, para mim, vale documento assinado? Vale. Mas se queimar esse documento, acabou. Então, para mim, o documento foi queimado, mas eu prometi, então vale muito mais. Então, pessoas que não têm palavras, e eu, para dizer para aquela pessoa, eu dizia e dizia mesmo na hora. Hoje não. Hoje eu digo, quer saber de uma? Né, não vai aprender, não sou eu que vou mudar a mentalidade dele, mas isso foi com o tempo que pessoas vieram até mim e disseram, Abílio, muda isso, muda aquilo. E eu dizia, não. Hoje não. Hoje, quem me conhece de perto, profere. Cara, Abílio mudou e mudou muito. E, de fato, eu ainda tenho muito a mudar. Mas aquele Abílio de 10 anos atrás não é o mesmo. Então, o temperamento do senhor já lhe prejudicou bastante? Muito. Não foi poucas as vezes que eu me levantei e peguei pessoas pelo colarinho. Mas literalmente. Né? Mas crente faz isso? Não faz. Você tem apoio bíblico? Tenho. Mas que te dá apoio? Não me dá apoio. Diz que alguém fez isso, mas errou. Né? Não é que a Bíblia diz que pode fazer. Está na Bíblia que alguém fez. Por exemplo, Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus apoiou? Não. Se tivesse apoiado, não colocaria a orelha no lugar. Né? O que é isso, Pedro? Quando é que eu te ensinei isso? Guarda a tua espada na bainha. E foi lá e ajeitou a bobagem que Pedro fez. Então, Jesus tem colocado muitas orelhas no lugar que Abílio, com esse temperamento sanguíneo, cortou. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer que a ficha caiu. Abílio não é mais o mesmo. Ainda tende a mudar.
preciso, careço de mudar e muito. Mas o meu temperamento já me prejudicou e muito. E reconhecer isso é nobre, hein, pastor? Mas houve uma fase na sua vida que o senhor cometia esses excessos por causa do seu temperamento e não reconhecia? Sim, sim. Olha, eu tenho mais, né, de 40 anos fui consagrado a pastor. Então eu tenho alguns anos, né, que trilho o caminho do evangelho. E nesses anos, né, de 10 anos para cá é que eu mudei. Eu não aceitava. Não aceitava mesmo que alguém viesse me dizer, eu digo, não, você é frouxo, é por isso que ele faz isso com você. Não, eu quero ver fazer comigo. Então, e eu não aceitava aconselhamento. Eu dizia, quer saber de uma? Eu só preciso de 4 pessoas para levar meu caixão. Ó. Que desgrama. Precisa dos que vão levar flores também, né? Cara, você precisa pelo menos de alguém para dizer que pena que ele foi embora. Aprendemos muito. Não, ele deveria, né, viver um pouco mais. Vai fazer falta. Mas só precisa de 4 pessoas. É insano proferir tais palavras. Então eu não aceitava, mas não aceitava mesmo, aconselhamento. Uma coisa é o senhor ser criticado pelos excessos, pelos erros cometidos. Outra coisa é ser mal interpretado. E eu percebo, o senhor já mereceu algumas críticas devido aos excessos, a forma como o senhor tratou algumas pessoas em público. Sim. Mas também eu já vi pessoas lhe interpretando mal e tecendo crítica. Uhum. E como é que o senhor lidar com a forma errônea que as pessoas lhe interpretam? Simples. Existem 2 maneiras de você conhecer alguém. De ouvir falar ou se aproximando. Tem gente que diz, Abílio é isso. E tem gente que para de, opa, não. Então nós estamos falando de 2 Abílios. Mas por quê? Porque aquele outro que diz não, se aproximou e viu que você, para conhecer alguém, você tem que se aproximar. Né? Se aproximando, você sabe as qualidades e os defeitos. Então, eu lhe asseguro que as pessoas que criticam-me, na sua maioria, nunca se aproximou de mim. Engravidou pelos ouvidos. Algumas vezes, palavras que chegou aos ouvidos dele, verídica, e outras mentiras. Mas existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. O que é que eu devo fazer? Eu devo fazer o que disse João Batista. Ide, produzir frutos dignos de arrependimento. Algumas vezes o cabra está falando, mas está falando daquele Abílio lá de trás. Quando ele olhar e dizer, não, esse Abílio é outro. E é mesmo. Então, é você não ligar e provar o contrário com atitudes. Perfeito. E o senhor já foi mal interpretado por falar o que pensa? O senhor disse que é sanguíneo e às vezes toma ações ou reage de forma inesperada por ser sanguíneo. Então, em algum momento, o senhor já falou alguma coisa, dado pela sua personalidade, pelo seu temperamento, que pode ter sido mal interpretado. Já aconteceu isso? Várias vezes. Várias. Até porque nós, evangélicos, nós entendemos que crente tem que engolir calado. Tem que tomar uma tapa e dar o outro lado. Só que eu conheço o texto. Né? Se o cabo batesse na minha cara, eu diria que era melhor correr. Em cara de homem não se bate. Estou falando literalmente. E proferir em verdades, ou até verdades, mas que não está na hora de proferir aquela verdade, que a própria Bíblia diz que toda palavra ao seu tempo. Tem que dizer aquela palavra? Tem, mas está na hora de dizer. Tá? Então, o próprio Jesus disse, ainda não é chegado a minha hora. Então, a hora para tudo. Há tempo para todas as coisas. Então, pessoas que já proferiram palavras duras para comigo, por conta de eu proferir algumas palavras duras, e já houve choque. Né? Já houve choque mesmo. Né? E como eu
não aprendi a bater em retirada, não aprendi mesmo. Eu procuro viver, né, Provérbios 30:30 na íntegra. O leão não volta atrás por nada, disse o sábio. Então eu peito e peito. Agora, se eu perceber hoje, o Abílio de hoje, que o cabra tá certo, eu digo, ô irmão, pelo amor de Deus, me perdoe. Tá? E mesmo que ele esteja errado, o Abílio de hoje deixa nas mãos de Deus ou deixa nas mãos do tempo, que o tempo coloca cada qual em seu devido lugar. O senhor disse aí que conhece o texto, está se referindo àquele que Jesus disse que quando baterem a sua face, dê-lhe a outra. Uhum. Não está falando realmente, se der um tapa no seu rosto, você tem que dar o outro lado? A Bíblia é um livro de interpretações, por isso nós encontramos aí um monte de gente interpretando certo e outros interpretando erroneamente. Nesse mesmo texto, nessa mesma passagem bíblica, está escrito que quem perseverar até o fim será salvo. Oh, mas a Bíblia não diz que será. A Bíblia diz que nós já somos. Mas somos? E como será? Será salvo, mas de quê? Daí vem, naquele dia, quem tiver escondido, não apareça. Quem tiver no telhado, não desça. Ou seja, é naquele dia. Isso é uma profecia para uma data futura, que já se cumpriu. Nos anos 70, com a queda de Jerusalém. E Jesus disse, quando baterem, não revida não. Não está falando para Abílio. Está falando para aquele povo, se quiser viver, fica quieto. Dá uma de mufino, como a gente diz, na Bahia. Né? Aí o cabra não entende que era o general Tito chegando para destruir Jerusalém e que se tomasse uma tapa, ficasse quieto, para ser o remanescente. Sobrou cerca de 70 mil judeus que foi levado para as províncias romanas. Tá? Aí o cabra vem, porque ele tá... Não bata não, pelo amor de Deus. Mostrar outra face ali seria mostrar a face de alguém que não é manso? Você bate no rosto do cordeiro, aí você mostra a face de leão? Isso, bate pra ver, né? Tem que ter muita graça, né? Porque eu sou homem, né? Eu sou homem, sou evangélico, sou servo de Deus, mas eu tenho direitos, né? Tenho obrigações, e eu plantando as minhas obrigações, eu desfruto, eu colho os meus direitos. Então, eu aprendi que não é que eu tenho que sair por aí, eu tenho que dar exemplo de cristão. Isso é fato. Né? Mas não é dar o outro lado para bater. Não mesmo. Perfeito. Mas o Cristo, se ele é o nosso exemplo de vida, ele acabou ficando como ovelha muda sendo levado ao matadouro, né? Ele não revidou. Servo de Deus, Jesus veio para cumprir as Escrituras. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é cordeiro, né? Cordeiro é cordeiro. E gozado que tem gente que confunde cordeiro com carneiro. E Jesus nunca foi carneiro, né? E sim o cordeiro, e há um porquê, né? Mas falando de que ele revidou, ele veio para isso. Volto a reiterar, volto a repetir. Crente, cristão, servo de Deus, não deve revidar. Não deve, tá? Não deve revidar. Crente, cristão, servo de Deus, não deve brigar. Tem que ser a luz do mundo. Isso é fato. Isso é fato. Isso é indiscutível. Servo de Deus tem que dar exemplo. Se porventura os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, revidassem, então não estaria imitando o Cristo. E o evangelho não chegaria até nós.
Então, eles aceitaram morrer por amor ao Evangelho, não por amor à propagação do Evangelho. Eles deram a sua própria vida, porque o próprio Jesus disse, quem perder a vida por amor ao reino, achá-la. Então, eu lhe asseguro que brigar não diz que é ser cristão. Ser cristão é, segundo as Escrituras, aceitar o vitupério, aceitar as afrontas. Antes, porém, deixo claro que nada tem a ver com dê a face. O dar a face não quer dizer que não deve dar, mas quando alguém usa esse texto, está usando um texto que já se cumpriu quando o general Tito invadiu Jerusalém. Não estou dizendo que não deve dar, tem que dar exemplo de Cristo, tem que viver como cordeiro. E nós, evangélicos, somos denominados de ovelhas, tá? Tem que viver a vida de ovelhas. E ovelha não revida, ovelha não briga. Mas dizer que o texto que devemos dar a face refere-se ao conviver como cristão, não. Era uma profecia que já se cumpriu quando Jerusalém caiu. Perfeito, perfeito.